de apesar de termos obstáculos a vencer, que às vezes nos fazem desanimar, imaginando que vamos perder nesta luta, ao nos acercarmos de tuas mensagens, ao observarmos tua conduta, voltamos a ter esperança, voltamos a entender que é possível, sentimos novamente a força fluindo dentro da gente, e o medo se afastando, a coragem chegando, iluminando a mente, transformando nossa conduta, agora corajosa, sem medo da luta, na renovação dos horizontes, visando mais o futuro do que a repetição dos ontens, acalmando a angústia, aumentando a felicidade, pela compreensão justa da importância da bondade. Ah, como é bom, querido amigo, termos um novo horizonte, temos diante de nós o frescor da fonte, que mesmo que num instante esteja enlameada pela agitação de alguém que passou a esmo pela estrada, flui naturalmente o seu cântico silente e volta a ficar pura, oferecendo sua cristalina seiva a toda criatura. Ah, Senhor, que mensagem mais generosa pode haver do que esta que nos pede para resistir à ofensa e compreender, para suportar a lama que nos joguem, e ao invés de nos vingarmos ou de nos abstermos, tenhamos a coragem de oferecer-nos incansavelmente, recordando que a fonte, se ficasse descontente, permaneceria enlameada, mas que ao jorrar constantemente, lava a si mesma do lodo pútrido e leva para longe o mal aparente. Como é bom, Jesus, te sentir em nosso interior, nos fazendo contente apesar da dor. Que nós possamos mais uma vez cantar na gratidão de quem deseja te agradar do fundo do coração. Escuta-nos, Senhor. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a
Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita e do nosso canal O Espírito da Letra. Nossa saudação a todos os que nos assistem neste 11 de junho, segunda-feira, que dedicamos neste horário às reflexões que nos ajudarão no preparo para a cirurgia espiritual. E você que está aqui, você que veio hoje, você que está presente em nossa casa, você que está aí na sua casa esperando, todos poderão se beneficiar deste projeto amoroso do mundo invisível que nos prepara não apenas na carne, mas também na alma, a compreensão que beneficiará a nossa conduta, que vai renovar nossos projetos. E ao fazê-lo, permite que nós tenhamos uma vida muito melhor do que tínhamos antes de saber desses mecanismos. É claro que, por um motivo de saúde, as pessoas se acercam de uma instituição como a nossa, buscando uma solução para o seu problema. Porém, apesar disto, apesar da pessoa estar buscando uma solução imediata, ao ouvir o ensinamento das leis espirituais, ela começa a perceber que, no fundo, está, às vezes, doente pela própria culpa, por si mesmo, pelas suas condutas inadequadas. E então tem a possibilidade de, ouvindo e aprendendo, tornar-se aquela pessoa que se ajuda, aquela que compreende os porquês, que identifica os motivos e, por causa desta consciência, se transforma em alguém que coopera a seu próprio benefício, fazendo assim mais eficiente a ação magnética do mundo invisível. Este é o projeto do mundo espiritual, para não apenas recuperar tecidos quando isso é possível, mas para impedir que a pessoa adoeça novamente, que ela fique na condição enferma por muito tempo. É por esse motivo que aqui, quando nos reunimos nessas ocasiões, tratamos de várias formas da questão da saúde, para mostrar às pessoas quantas coisas cada um, como filho de Deus, pode fazer em seu próprio favor. E que, se aqui viesse, tão somente para ser atendido, e para se ver livre da doença, da dor física que o incomoda, imediatamente deixaria esta busca para lá, porque voltaria a procurar a satisfação dos seus sentidos, dos seus prazeres, uma vez que não tem mais o incômodo. E, na verdade, se negaria a chance de transformar-se. É por esse motivo que é dependente do interesse e da determinação de cada um a melhora. Agora, há uma coisa interessante. A generosidade divina não tem limites. Nós podemos pensar que, para melhorarmos, nós temos que merecer, não é? Se nós não merecemos, não melhoramos. Porém, na questão da cirurgia espiritual, há um fator interessante. Eu já vi pessoas de conduta indigna, de comportamento rústico, agressivo, torpe até, frequentarem as tarefas da cura espiritual de tal forma, assim, indiferentes, foram porque alguém levou, não acreditam em nada. E, surpreendentemente, naquele único atendimento, encontraram uma melhora tão brutal que as pessoas
que as acompanhavam não acreditam. Como é que um porco-espinho deste conseguiu receber tantas dádivas? Onde está a lógica de Deus que pega o indivíduo desse que não acredita em nada, que goza da solicitude divina, e assim que ele vai uma única vez, ele recebe um tratamento e de repente fica bom? Como se explica isso? É fácil, não é difícil. Parece ilógico para o nosso padrão de observação do que é justo. O nosso critério de justiça, geralmente ele vem acompanhado, aliás, como até disse Emmanuel em nossos encontros anteriores, ele tem o gosto da vingança, não tem o gosto do reerguimento. Porém, quando você compreende que o pai não deseja punir o filho, deseja que ele desperte, faz muito sentido que uma pessoa rústica, uma pessoa indiferente, até descrente, receba uma dose tal de benefícios que ela não tenha como negar que aquilo realmente aconteceu. E quando isto é assim, o que você compreende é que o amor de Deus, atuando no esforço de recuperar aquela alma, fez com que este ser, mesmo com todo este passivo, com toda esta coisa de débito, com tudo que fez de errado na sua vida, possa sentir o benefício tão rico que ele se sinta inclinado a acreditar que ele estava enganado, que existe alguma coisa, que existe uma força soberana que ele não sabe explicar, e esta é a primeira etapa de um projeto de reerguimento. Então, estas criaturas, que às vezes a gente olha e fala assim, esse brutamontes aí vai para o inferno direto, em algumas circunstâncias, recebem um tratamento até mais intenso para despertarem. Não quer dizer que eles vão ficar bons para sempre. Quer dizer apenas que às vezes está dependendo daquele estímulo para ele abandonar aquela gruta escura onde ele se esconde como bicho e poder sair à luz do sol sem medo. Poder se tornar uma pessoa que os crentes diriam assim, esse agora está temente a Deus, tem medo de Deus. Não, esta criatura passa a sentir a bondade e passa a sentir que ela é digna de receber bênçãos, apesar do que ela foi até aquele dia. Ao constatar esta circunstância, nós vemos Jesus no Evangelho dizendo àqueles que o seguiam, textualmente, se você procurar no Evangelho, você vai ver. Ele diz assim, pois eu vos digo que ladrões e prostitutas entrarão antes do que vós no reino de Deus. Porque, maus como são, eles me ouvem, me escutam, se arrependem e fazem o que eu peço. Enquanto que vocês dizem, Senhor, Senhor, como que se estivessem dizendo, pois não, Senhor, e nunca fazem o que eu vos mando. Não é o fato de terem sido perversos no passado que vai impedi-los de entrar no paraíso. É o fato de terem se arrependido e terem passado a viver. E eles então atalham um caminho, através do seu arrependimento, do seu esforço de construírem um caminho diferente e de, já tendo errado tanto, aprenderem a ter compaixão dos que falham, aprenderem a servir além do cansaço, sabendo que não tem mais tempo a perder porque já desperdiçaram muito tempo da sua jornada, eles então passam a dedicar-se com esmero. Eles passam a pegar as migalhinhas e saber que elas têm sabor, que têm valor energético e se abastecem delas. Coisa que os que estão com a barriga cheia desperdiçam. Então, Jesus já nos explica a esse respeito. Existem aqueles que são curados porque merecem. Existem aqueles que são curados porque estão ainda numa condição média e que recebem uma nova
um novo crédito, uma nova concessão para eles poderem agir e pagarem a dívida inteira. Mas existem aqueles que têm ódio do bem, aqueles que viveram de uma forma tão ruim que agora estão sofrendo os efeitos negativos do ódio que espalharam, do ódio que viveram. E estes, às vezes, encontram a cura como uma concessão da sublime misericórdia, como um chamamento final. Meu filho, você é o indivíduo mais depravado, mais infeliz, mais indigno. Porém, eu te amo. E ao te amar, vou te fazer sentir esse amor. E então aquela criatura que estava amargurada, porque agora a dor física, a doença grave, ela fustiga mesmo os que são maldosos. Os que são brutos, os que são torpes, eles também sofrem. E quando sentem que há um amparo sublime da divindade, que eles não entendem, que inclusive eles não acreditavam, eles ridicularizavam, se desfaziam. Poxa, nossa, então é verdade, é real. Deus existe, estas forças me trataram, os resultados dos exames mostram que eu não estou mais naquela condição. Puxa, eu ainda tenho tempo, eu ainda posso voltar, posso recomeçar minha vida. Puxa, que esperança, não é mesmo? É isto que os Espíritos, amorosamente, têm insistido, para que todos nós que estamos buscando um caminho, aproveitemos as oportunidades que esse caminho nos dá. O amor pede que nós amemos. O amor pede que nós procuremos as criaturas aflitas, sem julgá-las. O amor pede que nós não sejamos aqueles que foram enviados aos ambientes para estabelecer um critério de seleção. Não somos nós quem selecionamos os que merecem o bem ou os que merecem o sofrimento. Nós somos enviados como aqueles que têm a tarefa de beneficiar. E uma vez que estejamos imbuídos deste propósito, nós olharemos para cada filho de Deus como um irmão. E aqueles que são piores, como irmãos ainda mais carentes do amparo, da dedicação, da compreensão. Os que são piores. Se você se lembrar da história evangélica de Saulo de Tarso, Saulo foi o primeiro perseguidor do cristianismo. Saulo tramou a morte de Estevão e levou esse primeiro mártir do cristianismo a morrer por pedradas que ele mesmo dirigiu na execução. Saulo, defendendo a lei de Moisés com unhas e dentes, era um antagonista dos cristãos primitivos, amedrontados com a sua sanha violenta, tendo o exército do Sinédrio, soldados do templo, a seu dispor, fazendo perseguições a todos, desajustando famílias, fazendo pessoas fugirem de Jerusalém por medo, combatendo aquela mensagem amorosa de Jesus que ele não entendia, que ele odiava. E sendo o primeiro bandido, o primeiro perseguidor dos cristãos, é aquele para quem Jesus aparece. É aquele a quem Jesus convoca. Nas portas de Damasco, é aquele que se coloca diante de Saulo, o perseguidor, com toda a sua exuberância, como um sol que eclipsa o sol verdadeiro, tal a luz fulgurante em que ele se apresenta. E diante deste fato, diante deste fenômeno maravilhoso que Saulo presencia, juntamente com os soldados que o custodiam até Damasco, onde ele ia perseguido, o velhinho que tinha tratado da sua noiva, aquele pobre Ananias,
Lá está Saulo, doutor da lei, sendo convidado por Jesus a ir pregar o seu reino. É você que eu preciso, com todos os seus defeitos, com todos os seus atos ignorantes, você é o soldado do bem que eu preciso comigo. Não pense que você estará livre do sofrimento. Quando então Saulo vê a verdade, imediatamente se entrega a Jesus com toda a sua alma. E nunca se deixa submeter pelo cansaço, pela fome, pela injustiça, pelo descaso, pela perseguição dos seus próprios amigos, pela negação do seu próprio pai. É chamado de louco. E tem que enfrentar, sejam os cristãos que não confiam nele, sejam os judeus que o tratam como um traidor. Imagina isto. E ainda assim, ele é o homem escolhido, vaso impuro, que Jesus vai buscar. Diferentemente do que nós imaginávamos, Jesus não foi atrás de nenhum dos seus seguidores. Jesus não se aproximou de qualquer um daqueles que estavam com ele desde a primeira hora. Não, Jesus foi atrás do perseguidor encarniçado, cuja vontade potente era capaz de cristianizar, de sair sozinho, de não pedir favores, de não esperar comodismos, de não esperar boas condições, e de levar a palavra do Senhor a toda parte. Já então entendemos que o amor não está buscando a perfeição, buscando a boa vontade. Não está pedindo valores de juízes que fiquem a medir o quanto cada um merece. Está esperando que as pessoas sejam ferramentas, sejam aquelas que aceitem o trabalho, sejam aquelas que se organizem para que mais pessoas, mesmo aparentemente indignas, possam encontrar a esperança da fé. E se para isso é necessário curá-las, ora, como não fazer isto, se dali para frente, aquele que foi curado e se arrependeu do mal se torna uma boa criatura e começa a trabalhar para corrigir seus erros? Como não curá-lo? Como não ajudá-lo? Se o seu valor como alguém que de verdade tem vontade de ser diferente ao perceber seus equívocos, renuncia a ser do mundo, renuncia aos caprichos, que às vezes os morninhos, aqueles que frequentam igrejas mais ou menos, não têm a coragem de fazer. Aqueles que já se acham bons, com o pouco esforço que fazem, tem muita dificuldade em ampliar esse esforço. Eles não têm coragem. Mas aquele que já sabe que está perdido e ainda assim foi ajudado a sair da caverna dos seus defeitos, esse não tem tempo a perder. Este não fica medindo com conta-gotas o quanto já fez. Ele sabe que não fez, ele sabe que ele precisa aproveitar o tempo que lhe resta. Então se atira de cabeça, se atira com amor, com o idealismo daquele que descobriu a verdade e então faz de tudo para encontrá-la, para tê-la. Esta é a realidade que nós devemos sempre levar em nosso pensamento, termos em nossa condição mental, pronto para que, como espíritos prontos para a mudança de nós mesmos, saibamos aproveitar as oportunidades. Nós iremos hoje ouvir uma palavra de Humberto de Campos. No livro que você vai ver aí na tela, este Cartas e Crônicas, que aí se encontra nas suas variadas capas conhecidas, para que você que está vendo possa... eu tenho esse livro na minha estante, eu sei onde está, eu sei que ele está lá, eu vou buscá-lo.
que às vezes você tem o livro há muito tempo, nunca abriu. Nesta obra magnífica, em que Humberto de Campos nos apresenta inúmeras histórias, nós hoje estaremos falando sobre o capítulo 3. O título do capítulo é A Petição de Jesus. E esta petição de Jesus é uma coisa que nós vamos encontrar em nosso coração também dirigida a nós, individualmente. Todos nós. Vocês que estão aqui e as mais de 1000 pessoas que nesse instante acompanham o nosso encontro de hoje. Véspera do Dia dos Namorados, né? 12 de junho. Ai, amor, ai, paixão, romantismo, água com açúcar, decepções ou sonhos de crianças que até certa medida representam a beleza de um sentimento, mas e a verdade? E a essência? E a sinceridade? Será que poderão ser substituídas por uma caixa de bombom, um buquezinho de flor, um eu te amo, escrito num cartãozinho? Será? Será que esse eu te amo não representa algo que nós devemos fazer, como Humberto de Campos estará nos mostrando em inúmeras passagens desta obra linda? A petição de Jesus é um pedido que nós vamos ver como Humberto de Campos o relata, não para acharmos uma historieta interessante e bonitinha para o conteúdo em que ela se passou, mas para que todos nós tenhamos condições de responder a este pedido do Divino Mestre. Vamos então acompanhar o relato de Humberto de Campos. Diz ele assim: e Jesus, retido por deveres constrangedores, junto da multidão em Cafarnaum. Por que ele diz isto? Jesus estava com o povo. Ele desejava ir a outros lugares, porém o povo tinha necessidades que constrangiam, que forçavam Jesus a ficar lá. O constrangimento não é aquele significado que a gente, não, eu fiquei sem jeito, eu fiquei tímido, fiquei com vergonha. Não nesse sentido. Você esteve impedido de deixar aquela posição junto dos aflitos, para ir buscar outros lugares, porque aflitos há em todas as partes. Então Jesus, que ficou preso em Cafarnaum para atender o povo, chamou Simão e lhe pediu com um gesto de bênção: Pedro, eu te peço, vá à casa de Jeremias, o curtidor de peles, para ajudá-los. A filha dele, Sara, prostrada no leito, tem a cabeça conturbada e o corpo abatido. Vai logo, Simão, sem demora. Ore ao lado dela, e o Pai, a quem rogamos apoio, vai socorrer a doente por tuas mãos. Veja só a incumbência que Jesus dá a Simão. Confia tanto em Pedro, que envia Pedro no seu próprio lugar para orar junto daquela infeliz e enferma. Sara, que estava prostrada no leito, pedindo ao Pai que socorra a doente, e o Pai haverá de socorrê-la através das tuas mãos, não das minhas, Simão, da tua mão. Bom, naquela manhã ensolarada, o discípulo se colocou em marcha, entusiasmado e sorridente com a perspectiva de servir. Ora, imagina se você recebe um chamamento de Jesus com este tom, com esta importância, com este realce. Vai, ajuda Sara, que através das tuas mãos o Senhor vai tratar dela. Poxa, Jesus me mandou, eu sou o cara. À tarde, quando o sol começava a ceder as últimas posições
permitindo que a sombra da noite se achegasse mais intensamente, Simão voltava, trazendo consigo inquietação e pesar, refletidos no seu rosto áspero. Quando chegou, encontrou-se com Jesus, obviamente. E então disse ao mestre, que estava ali esperando as suas palavras a respeito da missão que havia dado a Simão: Ah, Senhor, todo o esforço em vão, tudo perdido. Como assim, Simão? Disse Jesus. Como? E o apóstolo explicou amargamente, como se fosse um recipiente cheio de fel, que começava a se derramar nos ouvidos de Jesus. Ai, Senhor, a casa de Jeremias é um antro de perdição. Antes fosse um pasto selvagem. Antes ele estivesse ali, diante de um lugar onde só os bichos comessem. O abastado curtidor, olha, o Jeremias era um homem de dinheiro, hein? Ele é um homem que juntou riquezas a fim de corromper-se com elas. Logo na entrada, dei com ele, com Jeremias, enchendo a cara, bebericando vinho num paiol. Neste paiol eu bati, na esperança de obter informações para penetrar no recinto doméstico. Lá encontrei Jeremias, o curtidor. É verdade, ele era curtidor mesmo. Aí quem está falando sou eu. Ele curtia a vida, a gente gostava de um bom vinho. Ele era curtidor, mas não de pele não, curtidor de vícios, da riqueza, das facilidades. Ele não parecia um patriarca, não parecia um velho com respeito pelas leis, pelas tradições, mas sim um gozador desavergonhado, disse Simão. Sentava-se na palha de trigo e de momento a momento colava os lábios no gargalo de uma pesada botelha, desferindo gargalhadas. Junto de quem? Junto de uma serva bonita e jovem, que se refestelava no chão também totalmente embriagada. Imaginemos que não era só a embriaguez que eles permutavam entre si, não é? Humberto de Campos é muito nobre. E Simão vai dizer a Jesus nas entrelinhas aquilo que ele havia encontrado. Um velho embriagado com a sua serva, num paiol sobre a palha. Certamente não estavam ali orando. Quando me viu, ao me receber, começou perguntando quantos piolhos trago na cabeça. Imagina. Fui enviado por Jesus. Ah, seu piolento, velho, maldito, o que você está fazendo aqui? E ao invés de me atender, mandou o seu filho mais velho, o primogênito, para que viesse me atender. Então, indicado a procurar o filho mais velho, eu saí procurando Zoar. Zoar era o nome do filho mais velho. E eu achei Zoar enfurecido num jogo de dados em que ele estava perdendo grandes somas para o conhecido traficante da cidade de Jope. O filho mais velho, certamente induzido ao comportamento viciante do próprio pai, estava desperdiçando a dinheirama que o velho ganhava com um traficante da cidade de Jope. Quando me viu, recebeu-me aos berros. E ao ver que eu me interessava pela saúde de Sara, amando de Jesus, disse que a sorte da irmã não lhe despertava o menor interesse. Isso não tem nada a ver comigo.
Por fim, Senhor, me expulsou aos coices, dando a ideia de uma besta fera solta no campo. Eu me afastava apressado, quando esbarrei com a dona da casa. Puxa, até agora era o dono, o filho mais velho, agora chegou a dona da casa. Dei-lhe então a conhecer a razão da minha presença. Porém, antes de atender-me, passou a espancar esquelética menina, uma criança, alegando que ela havia roubado um figo. Um figo. Jesus, a menina esquelética, tinha roubado um figo. E a dona da casa, daquela casa rica, estava batendo na pobre. Não deixando a pequena esclarecer, chorosa, que a fruta havia sido comida pelos galos de estimação e não por ela própria. Não havia sido ela quem tinha comido os figos, tinha sido o galo da família, que tinha comido. Somente após ensanguentar a vítima, a megera resolveu apontar para mim o aposento em que eu poderia avistar-me com a filha doente. Puxa, que trabalheira, não? Jesus então continua a olhar a Simão com um ar melancólico, um ar triste. E vendo que Jesus permanecia em silêncio, o discípulo prosseguiu. Ah, Senhor, porém a dificuldade não ficou nisso. Visivelmente transtornada por uma questão tão sem importância, a velha sovina errou a indicação. Ao invés de me indicar o quarto certo, me indicou o quarto errado. Porque eu entrei numa alcova estreita, num lugar apertado, onde eu fui defrontado por Josué, o filho mais novo do curtidor, que estava mergulhando a mão num cofre de joias, escondido. Estava roubando. Uma vez que foi surpreendido no ato, se fez amarelo de raiva, acreditando por certo que eu não passava de alguém a serviço da família que lhe estava espionando os movimentos. Quando ele ergueu o braço para me esmurrar, para me bater, eu supliquei a ele que considerasse a minha situação de visitante, que foi àquela casa para socorrer a irmã. A seu pedido. E então, contrafeito, contrariado mesmo assim, ele por fim me conduziu ao quarto de Sara. Ah, mestre, que tremenda desilusão, que tremenda. Não duvido de que ela se trate de uma doente. Mas logo que me viu, a estranha criatura se tornou inconveniente, articulando gestos indecorosos, pronunciando frases indignas, certamente querendo atacá-lo, certamente querendo se entregar, certamente usando de um palavreado lascivo. Ai, Senhor, não aguentei mais. Fugi horrorizado e regressei pelo mesmo caminho que eu fui. Então, terminada a epopeia de que fora incumbido pelo Mestre Jesus, observou Simão que o amigo sublime se resguardava triste e silencioso. E ao ver isto, Simão voltou, depois de um longo intervalo silencioso, e perguntou a Jesus: Senhor, por acaso eu não fui bastante claro? Eu não fui bem objetivo no que eu contei? Porventura, não terei procurado cumprir honestamente o teu pedido, os teus desejos?
Por acaso, Senhor, seria justo pronunciar o nome de Deus ali entre vícios e deboches, avarezas e obscenidades? Seria justo fazer isto? Essas pessoas indignas, essas pessoas indecentes, essas pessoas imorais mereceriam ouvir a palavra de Deus? Ainda mais recomendada por você? Jesus, porém, depois de olhar longamente para o céu, que começava a trazer já a luz das estrelas, voltou o seu olhar agora ao companheiro, com um olhar profundamente lúcido, e exclamou com serenidade: Pedro, eu conheço Jeremias, conheço-lhe a esposa, conheço-lhe os filhos há muito tempo. Quando te incumbi de ir ao encontro deles, eu apenas te pedi que os ajudasse. Só isso. A mesma coisa que nos diria Jesus. Quando te pedia para ir ao hospital, eu apenas te pedi para que você fizesse a oração com os doentes, não para que você se horrorizasse com as suas chagas, não para que você vomitasse pelo mau cheiro. Quando eu te pedi para ir ao presídio, pedi apenas que você fosse ouvi-los, que você fosse ajudá-los com esperança. Não pedi que você fosse julgá-los se eles eram merecedores de receberem a palavra amorosa, por terem matado, estuprado, corrompido. Eu apenas te pedi que os ajudasse. Quando te enviei aos famintos, não pedi que você fizesse um julgamento sobre o mérito ou não de receberem o pão. Se tinham lavado as mãos, se estavam cheirosos ou se estavam fedendo, não pedi a você que fizesse um inventário de seus defeitos, pedi apenas que você os ajudasse. Quando então encaminhei a tua porta, Jesus está falando para nós, encaminhei à tua porta uma pessoa difícil, uma pessoa complicada, um funcionário que está em desespero, um parente que não sabe se conduzir. Eu não pedi que você fizesse um julgamento e os espancasse com suas críticas. Eu pedi que você os ajudasse. E é aí que termina a história. Simão estava achando que diante de uma família cheia de ilícitos morais, não seria digno falar de Deus. E agora nós perguntamos: onde então seria digno falar de Deus? Você pode me dizer? Onde está o lugar mais apropriado para falarmos de Deus? Se não nos ambientes onde não se conhece, se não onde a perversidade está fazendo vítimas, se não onde a maldade encontrou campo aberto. Onde falar de saúde se não no hospital? Onde falar de liberdade com responsabilidade se não na cadeia? Onde mais? Onde seria mais adequado levar a palavra de Deus? A não ser num ambiente onde ela é desconhecida e por causa disso as pessoas estão entregues às devassidões, aos vícios. Será que não estão assim por lhes faltar quem os entenda e os ajude, sem julgá-los? Quem nos colocou como magistrados para dizer que alguém não merece a cura? Ao mesmo tempo, como é que nós podemos imaginar que apesar dos nossos defeitos, Deus não veja em nós a possibilidade de termos a melhora que vai nos fazer menos ásperos, mais agradecidos? Quando nós nos conduzimos com a culpa que nos faz revoltados ou deprimidos,
que nos faz colocar a responsabilidade em alguém que a gente atribua como o grande causador da nossa equivocação, ou que nos permita ficar abatidos, considerando-nos coitadinhos, porque nós falhamos e agora não temos coragem de olhar para o céu, nós estamos nos condenando a este padrão, que não foi o que Jesus pediu. Estamos colocando-nos na condição de afastados da verdade, mas ainda assim, a bondade divina nos ampara. Espíritos amigos que estão aqui, espíritos amigos que estão aí na sua casa, conhecem, como disse Jesus, eu conheço Jeremias, eu conheço-lhe a esposa, conheço-lhe os filhos há muito tempo. Este há muito tempo não é de agora, daquela vida. Jesus os conhece há milênios, como Ele nos conhece também há milênios. Não é de agora. Aqui vamos abrir um parêntese para contar uma outra história. A médium brasileira, conhecida no mundo todo pela sua exuberante mediunidade e pela sua humildade, chamada de Ivone do Amaral Pereira. Era uma médium de faculdades ainda desconhecidas até pelo público. Ela conviveu no século passado, foi coetânea de Francisco Cândido Xavier. Apesar de não lhe morar na mesma comunidade, conheciam-se, conversavam-se, visitavam-se eventualmente. E então, a dona Ivone, muito humilde, uma criatura bastante dócil e responsável, certa vez estava chateada na sua casa, porque o grupo espírita que ela frequentava estava às voltas com disque-disques, turminhas, grupelhos contra grupelhos. Eles que se diziam muito espíritas, estavam vivenciando um espiritismo à moda deles, um espiritismo invejoso, intrigueiro, um espiritismo mentiroso, que a si mesmo se nega pelas atitudes que demonstra. Ela que era médium responsável, que tinha uma mediunidade muito lúcida, era vidente, clarividente, audiente, tudo, ela tinha uma mediunidade muito grande. Ela então via as intrigas, via a maldade das pessoas, as entidades atuando sobre as pessoas que trabalhavam naquele grupo. E então, abandonar aquele grupo e não ir mais. Só que Dr. Bezerra de Menezes era o espírito com quem ela tinha um contato bastante íntimo e que sempre a ajudava na compreensão dos problemas da vida. Então, ela fez uma prece, enquanto estava lá lavando os pratos na cozinha, estava pensando, falando com Deus, falando com o Dr. Bezerra, Dr. Bezerra, eu estou chateada, esse lugar onde eu estou indo, as pessoas estão se desentendendo, elas estão falando mal umas das outras, elas não estão tendo o evangelho vivido assim de uma forma pura, apesar de todos nós termos defeitos, eu não suporto aquele ambiente, é muito ruim, essas pessoas não são dignas de estarem falando em nome de Deus. Estava Dona Ivone pensando com o Dr. Bezerra na mente, quando na cozinha em que ela estava, ela viu o Dr. Bezerra aproximar-se dela. Quando chegou, ela logo imaginou que o Dr. Bezerra ia tocar no assunto. Aí vocês estão vendo a imagem de Dona Ivone, uma das raras imagens que Dona Ivone do Amaral Pereira tem registrada para a nossa alegria de ver-lhe o semblante de mulher dedicada, o seu olhar triste e ao mesmo tempo penetrante. Ela então ouve o Dr. Bezerra falar sobre muitas coisas. Olha, eu quero que você pense nisso, nós temos que fazer tal coisa, e vai falando. E ela fica ouvindo, sim senhor, sim senhor, sim senhor. E depois de uma conversa rápida, Dr. Bezerra se despede e vai embora. Mas não fala nada. Ela tinha acabado de fazer uma meditação reclamando das pessoas daquele grupo.
Daí ela começa então agora a falar, puxa vida, eu acho que eu chateei o Dr. Bezerra. Ele tem tanta coisa para fazer, tanto compromisso, e eu fico aqui com essas mesquinharias do mundo, incomodando. E ele veio, ao invés de me desancar por eu estar sendo uma pessoa assim, pouco afeita à nobreza, ele fala sobre um monte de coisas e não toca no assunto. Eu fico envergonhada agora de ter pensado tanto naqueles companheiros desta casa que não sabem se conduzir. E ela estava então se recriminando por ter feito o Dr. Bezerra, assim, uma referência desairosa aos companheiros da casa, e Dr. Bezerra tão ocupado ter vindo até ela e não falado nada. E enquanto ela pensava sobre a sua conduta, eis que de verdade novamente aparece o Dr. Bezerra, que estava ouvindo o que ela estava pensando. Aí então ele chega e diz, Ivone, não se preocupe com eles, não fique chateada. Eu não falei nada, sabe por quê? Eu conheço este grupo, eu conheço eles. Há mais de 500 anos, eu os estou ajudando. Há mais de 500 anos. E sabe, naquele tempo, sabe o que eles faziam? Eles cortavam os pescoços uns dos outros. Eles eram inimigos, eles se odiavam, eles se matavam, eles queimavam as casas, eles se perseguiam. Eles resolviam as suas diferenças na espada, no veneno. Agora, Ivone, 500 anos depois, em que eu tenho me dedicado a eles, eles só estão falando mal uns dos outros. Deixa, querida, deixa para lá, eles já melhoraram. Não gaste seus sentimentos, seus bons pensamentos, recriminando-os. Eles já melhoraram bastante, você não acredita como eles eram. E sorriu bondosamente e foi embora. E então Ivone entendeu que não era que Dr. Bezerra tinha ficado chateado com ela, mas é que ela mesma estava julgando seus irmãos apenas pelo seu prisma. Ela não sabia que, mesmo sendo daquele jeito mesquinho, eles já tinham sido muito piores. E que graças ao amor, graças à paciência deste Espírito, eles já agora não estavam se matando. Estavam se tolerando, mesmo que por trás dos panos se caluniando. Então, o prisma espiritual dá uma outra noção e Dona Ivone então se acalma, se asserena e continua a frequentar este grupo, compreendendo que eles também já tinham melhorado. É isto que Jesus pede que façamos. Não estou aqui pedindo que você se ofenda ou os julgue. Estou pedindo apenas que você os ajude. Ajudar é passar por cima das equivocações. É entregar a Deus o resultado das ações generosas que você fez, mesmo não sendo compreendido. É a mesma coisa que você faz quando o seu filho se equivoca e você renova a lição. Quando o seu aluno erra a conta e você volta a ensiná-lo. É a mesma coisa. Quantas vezes se fizerem necessárias. O que Jesus pediu ao professor foi que ensinasse. E obviamente não poderia enviar para serem ensinados aqueles que já sabiam. Os que não sabem é que precisam aprender. Aí está o desafio de quem já aprendeu. É passar a mensagem. Se eles vão aproveitar, se eles vão colocar em prática, isso não é problema de quem ensina, não é problema de quem ajuda. É problema daqueles que decidem aprender ou receber a ajuda e pôr em prática. Eles é que vão fazer isto. Porém, quando Jesus nos mandou a vida neste mundo, nesta época, pediu que nós aprendêssemos a amar o próximo sem esperar nada em troca. E todas as vezes que nosso comportamento se deixa levar pela expectativa, pela maneira interesseira
de termos paciência para que as pessoas melhorem e nos agradeçam, nós não estamos fazendo o que Jesus pediu. Todas as vezes que nós vemos um obstáculo e dizemos, não, Senhor, esse não dá pé. Não dá, já tentei, mas desisti. A pessoa não me escuta. Não, isso não é um problema seu, isso é um problema dela. O que você precisa fazer é fazer barulho, é repetir, é estar presente, é dar tempo para o ensinamento penetrar, é voltar 2 semanas depois ao mesmo assunto, é dar espaço para a pessoa apreender aquilo que ela estava com dificuldade. E isso nós aprendemos aqui em nossa casa, em uma ocasião em que nós tínhamos o curso de alfabetização de adultos. Aqui na nossa instituição, por alguns anos, todas as terças à noite e sextas à noite, nós tínhamos um curso para pessoas idosas, pessoas adultas que não sabiam ler e escrever e que nós aqui alfabetizávamos, ou pelo menos tentávamos. E então, o que nós fazíamos? Nós tínhamos trabalhadores voluntários que aqui vinham nesses dias e eram monitores, ajudando aqueles que queriam aprender a fazerem as primeiras letras, a fazerem os primeiros movimentos, nos cadernos de caligrafia, a fazerem exercícios, porque elas tinham o pulso muito duro, os dedos encarquilhados, não tinham mobilidade, precisavam desenvolver essas coisas. Então, nós fazíamos aqui um treinamento com calma, com bastante paciência, e inspirávamos as pessoas a que elas aprendessem o mecanismo da formação das palavras. Então, repetimos, não é? As vogais, as consoantes, as famílias do B com A, B com E, B com I, do C, do D, do E, do F, as consoantes com as vogais. E aí íamos dando lições para as pessoas. Aí o que acontecia, para nossa surpresa, é que quando chegava o mês de julho, nós dávamos férias. Essas pessoas às vezes não podiam vir, tinham que ficar em casa ou iam viajar. Então, nós mesmos, alguns dos trabalhadores não podiam, porque tinham as suas atividades também com as famílias pessoais, as suas próprias, que era um período de férias escolares, e eles iam passear. Então nós fazíamos o quê? Por 30 dias, suspendíamos. Como numa escola, dávamos férias para os alunos. Aí a gente pensava assim, puxa vida, a gente toda terça e sexta, batendo na mesma tecla, e é difícil para esses aprenderem. É difícil, eles têm dificuldades em algumas coisas, eles não raciocinam direito, não estão acostumados. Já pensou ficar 30 dias sem fazer nada? Mesmo que a gente desse, como a gente dava, exercícios, liçõezinhas para eles fazerem durante as férias, 30 dias sem aula. E todas as vezes, nos anos que fizemos isto, nós constatamos o quê? Que quando eles voltavam em agosto, eles estavam melhores do que quando tinham terminado em junho. Aqueles 30 dias de mente serena eram dias necessários para que as ideias fossem se combinando, para que a calma fosse deixando o raciocínio ficar mais claro e de repente, tudo encaixava. E quando eles voltavam em agosto, eles traziam as lições e você via que eles tinham aprendido. 30 dias. E a gente pensava assim, nossa, a gente é um professor muito ruim mesmo, porque a gente presente e eles não conseguem aprender como a gente gostaria, mas é só a gente ficar longe que eles já chegam sabendo. Nossa, que festa! Nós fazíamos uma festa, porque era realmente algo surpreendente. Aquilo que nós esperávamos que eles desenvolvessem na nossa velocidade, eles precisavam de um tempo para eles combinarem dentro da sua mente e então darem o passo seguinte, na conclusão óbvia e lógica, que quando nós estávamos presentes, eles ficavam intimidados, eles ficavam com medo, ou eles ficavam esperando que nós fizéssemos. Agora não. Então, às vezes, a maneira de ajudar não é você apenas insistir ou obrigar, não. Às vezes é deixa a pessoa. Dê o conselho, dê a oportunidade e deixe ela administrar-se. Depois de um tempo você volta, você escuta, você pergunta. Porque se você ficar na marcação cerrada, às vezes é prejudicial.
Às vezes a pessoa se sente constrangida, inibida, ela não desenvolve por si mesmo o que é capaz. Portanto, você vai ter que aprender a alfabetizar pelo seu exemplo, pela sua paciência, pelo seu carinho. É o que Jesus pediu para você fazer. Não é para você catequizar à força, enfiar o evangelho na goela, obrigar a ir tomar passe. Não, é que você, mudando-se, se tornando mais suave, mais generoso, mais generosa, mais compassivo, mais amistoso, você vai despertar na criatura que estava antes acostumada com uma pessoa rústica, o interesse de saber o que foi capaz de mudar você desse jeito. Nossa, eu quero ir nesse lugar, não é possível. Você é uma outra pessoa. Onde é que você conseguiu beber esta coisa que te fez ser uma pessoa mais calma? Falar mais baixo? Não falar palavrões? Não recriminar os outros como antes você fazia? Puxa, esse lugar é bom mesmo. Eu quero ir lá, você me leva? Ah, é assim que funciona. Essa é a ajuda. E então, entendendo este motivo, o que Jesus está pedindo que nós, com nossas doenças, com nosso sofrimento, com nossa desilusão, é que nós compreendamos a desilusão dos outros, a doença alheia, o sofrimento. Porque nós já o conhecendo, teremos mais capacidade, teremos mais discernimento para entender como essa pessoa também pode estar sofrendo. Porque a gente conhece, a gente sabe. É muito bonita a solicitação, a petição de Jesus a Simão. E às vezes a gente não se recorda de atendê-la. Porque de verdade a gente julga os defeitos sem perceber que Jesus sabe. Mas Jesus sabe também que Jeremias, Sara, os seus 2 filhos e a esposa, eles também vão ser Jesus um dia. Eles também serão. Você que está aqui e você que nos assiste, também estão sendo tratados para serem Jesus amanhã. Pense nisso. Olhe as outras pessoas, não pelos defeitos que elas têm, mas pelo diamante rutilante que um dia vai fazer como Jesus fez com Saulo de Tarso. Saulo, por que me persegues? Já pensaram? Quando vocês estiverem nessa condição? Para isto, é preciso olhar o mundo com outros olhos. E ao invés de nos sentirmos injustiçados, apequenados pela dor, solicitando bênçãos para continuarmos ruins, nós entendamos o sofrimento e digamos: Senhor, esta cartilha me alfabetizou para conhecer a dor alheia. E eu vou tentar diminuí-la, porque agora eu sei escrever as linhas maravilhosas que você nos dita, pelas linhas tortas que o mundo coloca. Pense nisso. Agora que vamos nos recolher para a prece, e vocês vão estar em um ambiente calmo, não se esqueça do pedido que Jesus está fazendo a você. Em toda parte em que você estiver, Jesus pediu apenas que você ajudasse como fosse possível, não como você gostaria, como o mestre esperaria que alguém que ame o outro pudesse dedicar-se a ele. Pense nisso. Vamos agora ao tratamento. Muita paz.